Imagina você ter um sonho impossível quando criança, algo que você não quer abandonar independente do preço que você tem que pagar. E quando você vira adolescente, depois de tentar de tudo para realizar o seu sonho, finalmente você encontra a resposta para alcançar o seu sonho. Contudo, logo após isso, você morre e reencarna em um mundo que te permite realizar o seu sonho. Como seria esse mundo? O que você faria? Pois bem, essa é a história de Seed Kageno. Então, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Ark e hoje nós vamos falar sobre Keiji no Jitsuryokusha e Naritaku-te, ou Shadow Garden para ficar mais fácil. Uma light novel, mangá e anime isekai de ação, aventura, comédia, harem e fantasia, criado por Daisuke Eizawa. Detalhe, para quem não sabe, isekai é um termo usado para descrever um subgênero ou tema de obras onde um ou mais personagens vai para um outro mundo, independente de como isso ocorre ou se eles podem ou não voltar para o seu mundo original. Mas vamos voltar um pouco e falar mais sobre o início dessa obra. Seed Kageno é um garoto que tem as memórias de sua vida passada. Na antiga vida dele, o sonho que ele portava era o de se tornar uma eminência nas sombras, um ser de grande poder, mas que esconde tal poder e age sem o conhecimento das massas. Na Terra, ele obteve vários conhecimentos e treinamentos para poder alcançar seu sonho, mas como todo humano normal, ele percebeu que tinha limites e que não conseguiria parar uma bomba atômica. Mas mesmo assim ele não desistiu, ele procurou por uma resposta para o seu problema e o resultado ao qual ele chegou foi magia. E ao descobrir isso, ele sai correndo até que ele é atropelado e literalmente vai para outro mundo, de fantasia com direito a raças e magia. Nesse novo mundo, Seed Kageno treina secretamente para se aprimorar tanto fisicamente quanto intelectualmente, mesmo que isso daí não esteja ajudando muito, mas ele faz tudo isso para se tornar a tal eminência nas sombras que ele tanto sonhava. Um dia, após matar bandidos como forma de treinamento que ele faz rotineiramente, olhando os espólios da batalha, ele encontra um possuído. Esses são seres portadores de uma doença que faz o corpo apodrecer, levando à morte. O protagonista decide usar esse corpo para experimentos, mas depois de realizar algumas experiências, ele curou a doença e aquele corpo em decomposição se tornou uma linda elfa loira, branca e de olhos azuis. E para melhorar a situação que já estava boa, ela diz explicitamente que vai devotar sua vida a ele. O cara pergunta se isso significa que ela seria uma seguidora de sua eminência nas sombras, porém ela obviamente não entende, afinal, um cara a salva, sendo que ela estava caminhando para sua morte, e do nada pergunta se ela seria uma seguidora de uma eminência nas sombras. Qualquer um ficaria sem entender nada. Só que para tentar facilitar as coisas, o cara inventa uma história em cima de um conto de fadas que existe nesse mundo. Para uma melhor compreensão, primeiro vamos falar sobre o conto, que consiste no seguinte: muito tempo atrás, o mundo estava à beira de ser destruído pelo demônio Diabolos. No entanto, 3 heróis, representando humanos, elfos e bestiais, derrotaram o demônio. Agora vem a parte inventada pelo Seed. Em seu último suspiro, Diabolos amaldiçoou os heróis, uma maldição que também seria passada para seus descendentes, a maldição de Diabolos, ou simplesmente possessão. Ou seja, os possuídos são descendentes dos heróis, e na época em que o conto se passa, eles eram reverenciados e tratados com grande carinho. Porém, um grupo reescreveu a história. Eles cobriram isso para que pudessem acabar com todos que carregavam o sangue dos heróis. Um grupo chamado Culto do Diabolos, que planeja reviver o demônio. Esse culto nunca age publicamente, eles eliminam aqueles que ficam em seu caminho a partir das sombras. Seed, por sua vez, faz parte do Jardim das Sombras, uma organização de um membro até então, que luta contra esse grupo. Após contar essa história, ele chama a elfa para entrar no grupo e ela aceita. A questão aqui é que apesar de ter sido tudo inventado, tudo realmente aconteceu dessa forma. Só que o Seed não sabe disso. E ele acha que os membros do Jardim das Sombras, que por sinal, fora ele, são todas mulheres,
só estão brincando e seguindo o fluxo. O CJ leva tudo meio que na brincadeira, enquanto a Alpha, que é essa elfa que ele resgatou agora, e as outras integrantes do grupo levam tudo muito a sério. Esse é aquele tipo de história em que tudo colabora para o protagonista parecer um gênio poderoso que sabe de tudo e pode fazer de tudo para os outros personagens. Porém, a gente vê que são só coincidências e que o Cid é só poderoso, muito cagão, né? Porque ele tem uma sorte absurda e um completo tapado. Inclusive, aqui o humor vem justamente disso. A diferença de pensamento entre os personagens sem que eles tenham conhecimento dos reais pensamentos um dos outros. E com o protagonista sempre sendo um tapado, junto disso também tem o fato de que a obra faz piada com alguns clichês dos animes e mangás e tudo vai se juntando nas situações que nós vemos durante a história. Algo que todo mundo que vê Isekai não gosta ou pelo menos fica agoniado é que os protagonistas sempre têm um harém e eles nunca chegam nos finalmente com nenhuma das mulheres. Pois bem, aqui o negócio vai para outro nível, porque o protagonista tem um harém gigantesco com minas que fariam de tudo por ele e tudo que ele pedisse, e o cara não só não faz nada, como ele não tá nem aí pra esse tipo de coisa e nem sabe que as garotas estão apaixonadas por ele. A pior parte é que o cara vai conquistando mais mulheres a cada arco que tem e nem se dá conta disso, sendo um completo idiota que não percebe que as garotas estão afim dele. Em outras palavras, falta it nessa obra e cérebro no protagonista. Ainda assim, para quem curte o Isekai, esse é um dos melhores. Um humor leve, uma boa ação e belas mulheres. Melhor que isso só um quer dizer, melhor que isso não existe. A estrutura da história é muito semelhante de Overlord, tanto o humor, narrativa e até os protagonistas meio que lembram. Então se você assistiu ou leu essa outra obra, é muito provável que você goste dessa aqui. Aliás, eu estou usando como base o mangá e não o anime para esse vídeo, então para quem acha que está meio diferente do que vocês conhecem, é meio que por isso. O motivo de eu estar usando o mangá e não o anime: primeiro, o anime usa como base o mangá. Segundo, o mangá está mais na frente que o anime e eu já cheguei nos capítulos atuais. Terceiro, eu prefiro o mangá. E quarto, não é só isso mesmo. O anime até que tem coisas boas, como muitas das lutas ficaram melhor no anime e o design de alguns personagens, mas em um contexto geral, gostei mais do mangá, principalmente porque tem muito mais humor, mas também porque o design de alguns outros personagens e a forma como algumas coisas acontecem me passa uma impressão melhor. Claro, isso é uma questão de gosto, não dá pra dizer muita coisa, afinal, não só tem o anime e o mangá, mas também tem light novel, então é mais uma questão de gosto e preferência do que ser melhor ou não. Mas falando sobre o anime, ele tem 20 episódios e já foi anunciado a segunda temporada, mas infelizmente ela só vai ter 12 episódios ao invés de 20 como na primeira, mas pelo menos a segunda temporada do anime vai vir na temporada de outubro desse ano. Para quem tiver interesse, a primeira temporada do anime adapta até o capítulo 26 do mangá, a segunda temporada do anime vai adaptar o arco da Rainha de Sangue, que vai até o capítulo 33. Ao que parece, esse vai ser o único arco adaptado segundo o trailer, sendo um total de 7 capítulos adaptado em 12 episódios. Talvez o anime adicione alguma coisa ou alongue um pouco as lutas, e eu digo isso porque eu não acho que os 7 capítulos darão 12 episódios. Talvez eu esteja errado. De qualquer maneira, se o anime manter a mesma qualidade da primeira temporada, principalmente das lutas, então não tem com que se preocupar. Fora que esse arco é provavelmente o melhor, pelo menos na minha opinião é, até mesmo o estilo desse arco é bom. Ele meio que lembra um pouco de Bloodborne e sua temática de Londres vitoriana. É uma temática que eu gosto, pelo menos, mas é de cada um, né? Sobre notas, a primeira temporada recebeu uma nota de 8.31 no MyAnimeList, um dos maiores, se não a maior, rede social focada em animes do mundo, onde os usuários podem dar notas para os animes, e no caso, o anime teve quase 260 mil usuários analisando. E a título de curiosidade, o mangá teve 8.27 de mais de 23 mil usuários. Essa diferença toda de pessoas que tiveram contato com as mídias é algo normal. Tem muito mais gente disposta a assistir um anime do que disposta a ler o mangá, assim como tem muito mais gente disposta a ler o mangá do que a ler light novel.
Fora que muitos animes são para divulgar o mangá e assim os vender mais, para quem tem interesse de saber como a história continua. E claro, se as vendas forem boas e o anime render bem, eles continuam a produção do anime. Mas bem, agora é só esperar e torcer para ser uma boa adaptação. Então, muito obrigado, senhoras e senhores, a todos que tenham me acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, comenta aí, deixa o like e se inscreve para dar uma moral. Valeu, falou, tchau!